a mais uma mensagem da série Quebrando Altares Espirituais. Você já entendeu desde o primeiro dia da série que nós, ao longo dos anos, construímos vários altares. E se eu não me engano, e não me falhe a memória, nós estamos tratando nessa série apenas um mês sobre 9 altares. 9 ou 10 altares, se eu não me engano, 9. Aí você pode pensar, ai, que bom, são só 9? Não. A gente só está tratando de 9, mas tem muitos outros altares. Não está falando sobre o altar da inveja, não está falando sobre o altar do orgulho, não estamos falando sobre o altar da, da intelectualidade. Nós somos vários altares do egoísmo, vários altares que nós construímos. E a cada dia Deus nos tem confirmado, irmãos, o quanto as coisas que nós falamos, declaramos, recebemos, aceitamos, vivemos, o quanto elas constroem coisas na nossa vida e muitas vezes coisas negativas. Então, hoje, agora na parte da manhã, nós vamos falar sobre o altar da doença. E aí você vai falar assim, mas Jesus levou sobre si toda a enfermidade. De fato, ele levou. Nós vamos ler algo sobre isso. De fato, ele levou. O que você vai ouvir aqui hoje não é dizendo que Jesus não levou, não é invalidando essa palavra tão poderosa. Ele é perfeito, irmãos. Ele levou. Ele pagou o preço e ele levou. Mas eu quero que você leia comigo o texto, que é o texto áureo desta manhã, Isaías, que eu já pedi para você abrir, já está em Isaías, capítulo 53. Hoje a irmã Vanusa abriu com o texto de Isaías, né, 44, né, 43, 40, né, Isaías 40. Agora você vai abrir Isaías 53. Isaías fica bem pertinho ali de Eclesiastes, Salmos, tá? Só abrir aí no meio, em Salmos, e aí você vai estar bem perto de Isaías. Isaías 53, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5 para você entender a verdade desse texto. Vamos lá, 53 de Isaías, versículos 4 e 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a santa palavra de Deus, toda reverência. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Esse texto é muito conhecido por todo cristão, e a gente fala isso, e tem gente que erradamente toma posse desse versículo, mas não faz a parte dele. Então, aqui, sempre na igreja, a gente ensina você que existe a parte de Deus e a nossa parte. A parte de Deus, como eu já ensinei, sempre já está feita. Eu vou esperar Deus abençoar meu futuro. Ele já abençoou lá atrás. Tudo que você quer, aprenda isso, Deus já fez. Já está liberado. O que eu tenho que fazer agora para acessar, para ter aquilo na minha vida, para trazer aquilo para a minha vida? A gente estava ensinando, eu e a pastora, aos adolescentes e jovens, como ter sucesso na vida. Então não adianta eu falar, eu quero ser astronauta, eu quero ser que cuida de animais, veterinário, eu quero ser isso. A criança fala muito isso. Ela acaba de falar para você, o que você quer ser? Eu quero ser veterinária. Terminou de falar, ela vai pegar o brinquedo e vai brincar. Ela fala, mas ela vai brincar, ela não vai trabalhar para ser uma veterinária. Nós fazemos a mesma coisa. Deus levou sobre ele toda a nossa enfermidade. Eu não aceito. Não. Ele fez a parte dele. E nós estamos fazendo a nossa parte? Então é sobre isso que o Senhor quer te ensinar nesta manhã. Para que você entenda, porque é melhor você encarar a realidade e trabalhar em cima da realidade para quebrar esse altar, do que você ficar em uma autonegação. Não, eu não aceito a doença. Claro, nós não devemos aceitar. Eu vou ensinar isso para você.
Não aceite, não fique falando sobre doença. Evite falar. Os antigos eram sábios. A gente criticava, achava nossos avós idosos, mas eles eram sábios. Os antigos não gostavam nem que falasse nome feio dentro de casa. Miséria, eles não gostavam que falasse. Nome de doença. Hoje em dia, não. Nós estamos vivendo um tempo da romantização da doença. E eu sei que há, infelizmente, uma necessidade de que os profissionais de saúde tenham que fazer floreio para chamar a atenção das pessoas para certos cuidados. Então, eles acabam tendo que fazer. Aí, agora, nós temos aí 1 mês para cada doença. Não é verdade? 1 mês para a doença tal, mês amarelo, mês azul, mês vermelho, mês colorido, o mês não sei o quê. Daqui a pouco eu vou fazer o mês arco-íris. Eu entendo, socialmente falando, a necessidade de ter que fazer isso, porque o ser humano está sem se preocupar com a saúde. Então, os profissionais de saúde tiveram que entrar na jogada e chamar a atenção. Então, socialmente, nós entendemos. Mas há um perigo nisso, porque há agora uma total romantização de doença. Tudo agora é autismo, tudo agora é TDAH. Tudo existe o autismo, existe o TDAH, essas enfermidades aí surgiram, estão aí vindo com força. Não estou negando a ciência. É real. Infelizmente é real. Mas agora é bonito falar que tem autismo. Agora, para quem realmente tem, uma mãe atípica sofre com um filho autista. Mas eu já vi muitos adultos, não façam isso. Não cometam esse erro. Adultos dizendo, eu acho que eu sou autista, eu sou autista. Ah, irmão, tu é desatencioso, você é, às vezes, tal. Não fica botando rótulo em nome de Jesus, ou então vai lá fazer exame, se constatar, e você bota uma placa e um crachá. Mas não fica falando. Eu vi uma entrevista de uma esposa de um pastor, o rapaz, um pastor muito inteligente, sabe, o camarada pastor César Cavalcante. O cara é top, 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 top. Sabe tudo, Bíblia. Pensa num homem de alta envergadura, um apóstolo Paulo, praticamente. A esposa dele me lança essa. Eu tô para comprovar. A meta da minha vida é comprovar que ele tem autismo. O homem já de idade, já com família, já formou família, meu irmão, toca a vida. As limitações dele, se é que ele tem, que não parece, mas a mulher está querendo imputar. Conversando com um pessoal amigo nosso, a pessoa agora já está com família, está com tudo. Ah, eu estava estudando, porque eu quero ajudar, dar aula lá não sei para quem. Aí eu estava estudando sobre autismo. Eu tenho autismo. As pessoas estão puxando doença. Não é porque você é distraído, porque você não consegue focar nas coisas, que você tem TDAH. Se você tiver, lamento, você vai fazer o exame, vai constatar, vai fazer o tratamento. Agora, só vai constatar uma coisa que você viveu a vida toda. E aí você agora vai botar um rótulo. Então, qual é o problema da doença? É você tomar posse dela. Ficar doente não é a questão. Você passar por questões na saúde, todos nós, como seres humanos, estamos na Terra, vamos estar sujeitos a isso. A grande questão é tomar posse. Então, o que eu quero liberar sobre a sua vida é que muitas pessoas vivem limitadas por enfermidades, dores, doenças recorrentes, e esses problemas podem ter origem espiritual. A doença, ela se torna física. Ela afeta o nosso físico, porque ela vem para o nosso corpo. Então, ela vai afetar o quê? O físico. A doença não vai afetar aqui, ela afeta aqui. Então, a doença, ela é física. Mas, muitas vezes, a doença é espiritual. Eu estou preparando um estudo sobre isso. Isso que eu vou falar para você é tão forte que pode te curar e te libertar desse mal. Porque as pessoas morrem por causa da própria palavra, que dirá ficar doente. 90% das pessoas que morreram muitas vezes porque declararam a própria morte. Eu puxo uma relação para você de pessoas que só falavam em morte, que tinha medo de morrer, que não sei o quê, medo de morrer dessa forma, e essa pessoa morreu exatamente da forma que ela tanto falou. Tem uma relação. Os próprios Mamonas Assassinas, vários outros, quando não morria, cantava a morte. É muito comum a pessoa botar na letra da música a morte.
É muito perigoso isso. As pessoas trazem a doença. Jesus levou. Lê aí para mim, bota para mim no versículo 4, a primeira palavra. Nós vamos ler juntos, tá? Só a primeira palavra, não é a primeira frase. Primeira palavra. 1, 2, 3. Pronto. Certamente ele tomou, ele tomou sobre si. Só que tem gente que vai lá e puxa de volta. Não, eu sou doente. Eu tô mal. Ai, enche a boca. Ai, meu Deus, eu só ando doente. Isso vai para o universo, meu irmão, com a força. Você não tem noção. Minha mãe era assim, por isso eu sou assim. Quem vai dizer que não é? Minha mãe fazia, eu também. Acabou, você estabeleceu ali. Não. Aconteceu isso com a minha mãe, aconteceu isso com o meu pai. Eu quero vigiar nessa área aqui com eles, sobre isso. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. É o que nós aprendemos sobre a miséria, sobre a escassez, o altar da escassez. Não é porque seu pai foi miserável, sua mãe teve escassez, que você tem que ser. Não é porque a sua família foi doente, minha família, todo mundo da minha família é doente assim. Aí você tem que ser. A doença, se for hereditária, ela pode estar em você, mas você pode viver uma vida mais saudável. Você pode fazer o que tem que ser feito, fazer o exercício que tem que ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que é, pastor? A gente quer identificar o que é o altar da doença. O altar da doença é uma estrutura espiritual que mantém padrões de enfermidade, debilitando o corpo, mente e espírito. Você pode ver que quando a doença vem, ela te deixa o quê? Não só fraca fisicamente, mas emocionalmente. É muito ruim você receber um diagnóstico. Você fica emocionalmente abalado. Então, o que você tem que entender? Senhor, eu não quero que isso atrapalhe a minha vida. Eu não quero que isso atrapalhe a minha mente. É muito comum você fazer um exame e até o resultado, como é que você fica? Ai, meu Deus do céu, o que vai dar? Meu Deus do céu, o que vai dar? O que vai dar? Quando vem um diagnóstico diferente ou indicando uma enfermidade, o que acontece? Se você não cuidar, o teu emocional vai lá embaixo. A doença começa já a querer prevalecer naquele momento. Então está aqui uma dica para você. Não importa o exame, não importa o resultado, se você mantiver a sua mente em Cristo e falar, Senhor, essa situação está assim, mas eu coloco agora diante do Senhor. Meu corpo pertence ao Senhor. Repete assim comigo. Meu corpo pertence ao Senhor. Meus órgãos pertencem ao Senhor. Eu entrego meu corpo, minha mente, minha alma, meu espírito nas tuas mãos. Meu Deus, Deus meu, em nome de Jesus. Amém. Você tem que declarar isso de vez em quando. Senhor, toca nos meus órgãos. Fortalece a minha imunidade. Irmão, a gente só ora por saúde quando está. Você, com essa série, você tem que aprender com esse altar a dizer, eu vou levantar um altar de saúde. Declare saúde, mas também faça a sua parte. E aí, então, é um padrão que faz, formas que ele se estabelece. Como é que esse altar é levantado na vida das pessoas? Pactos de enfermidades ou heranças espirituais. Então, antes de a gente olhar só para a parte física, você precisa, as pessoas, elas às vezes ignoram o passado. Elas ignoram a história e elas se apegam só ao momento. Então, se eu tenho um diagnóstico, seja ele qual for, em qualquer área de enfermidade, eu vou me sentir, mas a partir de agora, como cristão, eu preciso pedir a Deus sabedoria, entendimento e discernimento e buscar na minha história familiar se há alguma coisa espiritual nessa área. Por quê? É muito comum, eu estou tratando um caso desse, então não estou falando porque eu acho, e não abro nem espaço para discussão sobre isso. Eu já tive um caso de uma pessoa, não é membro daqui, veio de outra igreja, aí já veio no gabinete para estar na igreja, já questionando sobre maldição hereditária. Eu não acredito, eu não creio, mas a vida dessa pessoa está uma lástima.
E é notório para quem entende que tem maldição na família. Aí a pessoa, eu não concordo, não entendo, que não sei o quê. Eu falei, irmão, eu não discuto sobre isso. Eu vivo isso. E aí eu estou vivendo exatamente, tratando um caso onde a pessoa só anda doente, só estava doente, os filhos doentes, a doença não sai da casa da pessoa. Melhora, piora, melhora, volta, e aquela perturbação, e a pessoa atrapalha a área da vida, todas as áreas. E aí ela recebe a notícia de uma pessoa da família, que é autoridade sobre a vida dela, confessou que quando essa pessoa era pequena, foi pedido lá uma entidade para curar, eu já falei isso, tenho repetido para você entender como funciona. Ofereceu, ela não sabia, ela só estava sofrendo o efeito, a causa ela não sabia. E aí a pessoa falou, olha, quando você era criança, você estava com tal enfermidade, e eu fui lá em tal lugar, né, no centro, e pedi para que te curasse, e eles te curaram. Só que não foi pago a promessa, e eles estão cobrando. Então a enfermidade dela e da família toda tem um ponto espiritual. Então, por que eu estou te ensinando isso? Se for física, vai fazer o tratamento físico, o processo. Tem que fazer. Tomar remédio, ir no médico. Mas, paralelo a isso, você precisa atentar para a questão de pactos de enfermidades que entraram na família. Se alguém aqui foi benzido, você tem que anular e quebrar isso. Porque aquele processo que foi feito lá, se você foi curado, nada é de graça na vida espiritual, nada é de graça. Se alguém te curou lá, ficou a dívida. Agora, eu nunca ouvi ninguém que está pagando dívida de benzedeira. Não tem. A pessoa é benzido, vai para casa toda feliz e depois vem o resultado. Ninguém volta lá. Dificilmente alguém volta lá para poder dar alguma coisa, porque tem que dar. Tem gente que dá doce lá para não sei quem. E muita gente não paga a dívida e você não sabe. E às vezes tem uma enfermidade na sua família que é totalmente espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Tem também alimentação, hábitos ou crenças que fortalecem a doença espiritual. Às vezes, uma coisa que eu li, e eu vejo que isso é uma verdade, o diabo usa muito, muito a alimentação para nos atacar. Ele usa muito a alimentação, tanto é que vai chegar um tempo, irmão, que não vai ter mais nada saudável. Se você for no mercado hoje, tudo te traz doença. Essa montoeira de doença que nós estamos vendo agora, nossa geração, é fruto de uma alimentação que, hoje em dia, tudo é transgênico, nada. Você pensa, isso aqui é natural, não é mais natural. O azeite, o óleo, o biscoito, o grão de milho não é mais natural. A milharina, que é o milho triturado, não é natural, é transgênico. Tudo. Leite é um veneno. Tudo que você possa imaginar, que a sua mente imaginar aí, eu te digo, é veneno. As frutas que hoje nós comemos, o frango, eu estou com um vídeo lá em que o rapaz ele pega uma peça de carne, injeta líquido, aí a carne fica bonita. Pega o frango, injeta líquido, fica bonito. O frango que nós comemos parece palha. Vocês estão entendendo? Então é doença atrás de doença, é questão física. Então o diabo ele usa muito isso, a questão do alimento. Ele está chegando no nível que ele está conseguindo. O diabo ele sempre pega o que Deus fez e ele faz, né? Deus fez o homem, ele vai lá e muda e faz tal. Fez a mulher, ele muda, faz aqui. Ele está fazendo isso com o alimento. Deus fez o alimento, ele vai lá e parece que é. Você compra uma caixa de suco, Del Valle, aquela fruta bonita, aquela manga bonita, que raiva que me dá. Aquela manga bonita na capa. Mas aquilo ali é pior ou igual ao refrigerante, só não tem o gás. Vocês estão entendendo? Não tem fruta. E outra coisa, aquele fica bem grossinho, não fica? O Del Valle ele é grosso, não é? É um produto que eles colocam na água para ficar daquele jeito. Igual as irmãs colocam gelatina no mousse. Não faça isso. Aí o mousse fica durinho, mas é gelatina, irmão. Deixa ele natural. Eles botam uma gelatina dentro, uma gelatina não tão dura, dentro do suco, aí ele fica cremoso. Aí você, é a polpa da fruta. Não, irmão, é veneno. Sim ou não? Aí a gente vai bebendo, a gente vai tomando, e tá tudo bem.
Mas eu tenho que ter uma consciência de que se eu vejo que a enfermidade está chegando perto, eu tenho que me posicionar de maneira espiritual e dizer: Deus, me dá sabedoria. E aí, uma outra coisa, ataques do inimigo que busca enfraquecer a fé. Às vezes a enfermidade é o inimigo te atacando para provar a tua fé. Porque é muito fácil, você está aqui feliz, levantando a mão, frequentando a igreja, maravilhado. Está com a enfermidade, ele fica só olhando se você vai continuar com a mesma energia. Então ele coloca, igual ele fez com Jó, ele tocou no corpo de Jó para ver. É sobre isso. Então você tem que ter primeiro esse entendimento. E quais são? Isso são as formas que ele se estabelece. Quais são os efeitos, pastor? Doenças recorrentes, fraqueza física, baixa imunidade emocional e espiritual. Tomem cuidado. Quando você está dodói, a sua imunidade física já desce. Não deixe a sua imunidade emocional e espiritual descer. Mantenha a tua fé, continue crendo em Deus, continue na mesma postura que você tinha quando você não estava legal. Porque o diabo vai entender que aquela enfermidade ela não vai te derrubar. Mas se você fraquejar, ele toca para justamente a gente fraquejar o emocional, o físico já é fraquejado e o espiritual, que aí ele conseguiu. Aí sim a enfermidade vai ter efeito. Agora, quando você luta e fala, Senhor, eu repreendo, eu anulo, eu quebro, e você busca para ver se tem na família alguma coisa e repreender, buscar orientação e orar e quebrar, você enfraquece. Aí é o contrário. Você enfraquece a ação do inimigo sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, os efeitos são a doenças recorrentes, baixa imunidade emocional e espiritual, então não deixa baixar, dificuldade de avançar em projetos na sua vida. E a parte 2, então isso aí é para você identificar o que é um altar de doença. A parte 2, como identificar o altar, tá? Você já viu o que é o altar, agora como, pastor, o que eu identifico? São sinais espirituais e físicos. Enfermidades que se repetem, você está sempre tendo alguma coisa que está sempre se repetindo. Tem um indício de ser espiritual. Não estou falando daquela pessoa que já tem um diagnóstico antigo e isso, mesmo assim, você tem que ver, porque pode ser que essa doença tenha entrado lá atrás na sua família de modo espiritual. Se for espiritual, irmão, você vai fazer o processo de quebra, né? Nós temos feito as orações todo final de pregação e também tem um gabinete para você buscar orientação, fazer as declarações para quebrar aquilo. Então, muitas doenças que você pode estar passando pode ser por questões espirituais do passado. Declarações suas, declaração dos seus pais, dos seus avós, ou até o que infelizmente acontece muito é envolvimento com outras religiões. Envolvimento com outras religiões. Isso traz a única religião, irmão, que repreende o mal, que não aceita, que sabe, que expulsa é o cristianismo. Todas as outras religiões, e aqui eu não estou falando sobre defender a melhor religião, estou falando como alguém que lida com o mundo espiritual, como líder espiritual. Todas as religiões abrem portais, rombos espirituais para vir coisa ruim para a sua vida e para a sua família. Por quê? Tem uma religião que é bonita, é muito legal, ela é muito boazinha, mas ela mexe com os mortos. Olha que coisa, você vai mexer com alguém que já partiu dessa terra, já está em outra dimensão. Você vai mexer com isso, não vai trazer uma coisa, porque se há uma separação entre quem está vivo e quem está morto, não é bom mexer com o que está lá. Então a pessoa mexeu, ela abre para que entre no meio desses espíritos que não são, entra também outros que não são. Quem está entendendo, diga amém. Tem a outra religião que também é muito passiva, né? Estão lá adorando suas imagens e tudo mais. Mas aquelas imagens, por trás, tem uma entidade que é responsável por cada uma delas. Aí o que acontece? Você adorou aquela imagem, você abriu a brecha para que aquela... Ah, pastor, eu nunca fui da religião tal, mas fui só dessa daqui. Essa daqui abriu a mesma porta que a outra lá abriu, só que foi só de forma diferente, passiva. Aí quem teve contato com aquela religião que trabalha direto com as entidades, certamente fez pactos, aliança, voto, oferenda, ofertou. Porque quando você vê um despacho, aquele despacho foi feito para um ser. Eles recebem aquilo lá. Eles recebem e vão fazer o que foi mandado fazer. Então, cada despacho daquele que aquelas pessoas colocaram é uma dívida para aquela pessoa que colocou.
E não é uma dívida só para ela, é uma dívida para a família. Por isso que, às vezes, eles pedem um filho, pedem para oferecer o filho, um sobrinho. Eles sempre pedem, porque eles têm interesse de entrar na linhagem da pessoa. E tem crente que, eu não acredito nisso. Não. A enfermidade ela está totalmente ligada a questões espirituais. Espiritual e tem o físico. Se você se alimenta bem, se você tem uma vida regrada, se você evita excessos, vale a pena você pegar essa mensagem e olhar. Espera aí, tem coisas na minha vida que, poxa, eu procuro ter uma vida mais saudável, eu procuro ter uma vida, eu não estou mais enfiando o pé na jaca, e olha isso aqui que está sobre a minha vida. Então você tem que fazer essa análise. Deus quer que você, com essa mensagem, comece a pensar sobre não só a sua saúde, mas que tipo de enfermidade você está tendo. Se é algo recorrente, se é algo que vem de seus antepassados, se é algo que a sua família serviu a uma entidade, ou você mesmo serviu, e você parar agora e falar, peraí, é hora de eu fazer um check-up. Porque quando fala de doença, a gente pensa em check-up médico. Existe o check-up espiritual também. Então, esta mensagem é para te trazer uma consciência de que você precisa olhar e falar, Senhor, eu quero pelejar contra essa enfermidade também no mundo espiritual. Vou para o médico, nunca deixe de ir ao médico, nunca deixe de tomar os remédios. Vá, mas fala, Deus, eu quero combater isso também com questões espirituais. Então, quando você vê esses sinais, fraquezas físicas, emocionais, sentimento de desânimo ou incapacidade de agir, a doença ela traz tudo isso. Se a doença ela está te parando em todos os sentidos, pode ter certeza que essa doença também tem ponto espiritual. Porque a doença que ela é só física, você vai ter os sintomas, você vai tomar os remédios e logo ela começa a voltar e vai fazendo o efeito. Quando é espiritual, bate um desânimo, dá vontade de você parar tudo. Essa doença, ela não é só física. E aí, pastor, como é que eu tenho discernimento espiritual? Olha aqui, através da oração, você tem que começar a falar com Deus. Senhor, por favor, me mostra essa questão que está acontecendo na minha vida. O Senhor me revela o que está acontecendo. Me mostra, e Deus vai te mostrar, ou em sonhos, ou na palavra, ou alguém vai vir e vai falar, menino, você não sabia. A minha tia Doquinha, quando a gente era criança, ela levava a gente lá não sei para onde, não sei para onde. Aí você fala, meu Deus, eu não sabia. Você às vezes nem lembra. Eu, por exemplo, com 3 anos, eu tenho uma memória bem longe, muito longe. Tive essa memória durante 48 anos. De que eu estava num lugar, meus pais nunca foram dessa religião, mas na Bahia, né? Então, qualquer coisinha que tinha, eles mandavam ir lá para rezar, benzer e fazer o que tinha que ser feito lá. Meu pai nunca foi, mas eu tinha uma lembrança, escuta isso, uma lembrança de criança, de que estava num lugar que tinha uma cadeira enorme com um tecido de onça. Um tecido de onça. Isso é uma memória muito distante, 48 anos atrás. Algo assim. Eu devia ter 2 anos, né? Enfim. E aí, eu lembro disso, lembrei sobre isso, vira e mexe, eu lembrava disso. Era uma lembrança muito longe de que eu estava com meu pai e ele foi conversar com uma pessoa e me deixou lá nessa cadeira. Ok. Aí, papo vai, papo vem. Agora, com 48 anos, em uma reunião com as minhas irmãs, eu pedi para elas virem para trazer fotos de quando a gente era pequeno, para fazer a árvore genealógica, aquela coisa toda. Eu chamei, marquei um encontro com elas. Aí eu falei, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Eu estou com essa dúvida há 48 anos. Vocês sabem se meu pai me levou em algum lugar e tal? Eu falei assim, sim. Quando você era pequeno, ele foi lá no centro e te levou lá, não sei daquele. Falei, brincadeira! E eu 48. Só que, graças a Deus, eu já orei sobre todas essas questões e já com certeza já está anulado na minha vida. Mas olha só, o que eu quero chamar a tua atenção. Uma coisa, quando eu tinha 2 anos, que eu não tive conhecimento, minhas irmãs nunca falaram, ninguém ligou para isso. Mas ele me expôs a uma situação. Eu acho que pela razão dele lá, nem lembro o que ela falou, que ele estava passando por uma fase lá nos negócios, lá na quitanda dele, né, que na Bahia é quitanda, lá na quitanda dele, e ele decidiu ir lá para pegar lá a bênção da pessoa lá. Foi algo assim, não me lembro, não foi sobre mim. Mas eu nem sabia que eu tinha sido exposto a um ambiente desse. Talvez você passou por coisas, talvez você foi oferecido. Isso é muito sério. Talvez você recebeu lá a baforada, lá da benzedeira, talvez você passou por processos que hoje estão sobre a sua vida. Palavras. Você não quis cuidar de alguém quando estava doente, essa pessoa falou assim, você quando vai adoecer, teve
Deus está trazendo aqui essa história, presta atenção para eu fechar. Uma moça queria aprender, a esposa queria aprender a dirigir, e o esposo levou, né, para ela dirigir, e ela estava errando muito, não estava conseguindo. Aí ele foi, brigou com ela e falou: você não consegue, você é incompetente, que não sei o quê. E deu aquela brigada com ela. E ela ficou com tanta raiva dele, escute isso, que ela declarou assim: você está falando isso? Mas eu vou aprender, você vai precisar de mim e eu não vou te levar. Mas largou para ele com força, com energia, com vontade. Passaram-se um ano. Aquele rapaz foi diagnosticado com câncer. E ele precisou de alguém para levá-la. Ela se arrependeu e levou. Mas ela já tinha lançado a palavra. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Ela falou: quantas vezes alguém já falou para você: tu tá rindo de mim, tu vai ficar doente, vai ficar pior do que eu. E aí você, nem ligou. Deus te trouxe aqui para você trazer a memória. E nós vamos orar no final, para você repreender toda e qualquer palavra, ações, atitudes, ou você foi exposto a um ambiente de muita doença. Doença é energia. Você pegou essa energia. A doença é uma energia. A doença, às vezes, é um pensamento de doença. Tudo é doença. Tem gente que tossiu, já corre para a emergência do hospital. Quem já lidou muito com doença, quem já... minha mãe falava: eu não quero tomar injeção, eu prefiro morrer, não quero tomar injeção. Porque o meu avô foi tomar injeção, morreu. Ela entrou naquela energia de que injeção mata. E ela não queria nunca tomar injeção. Vocês estão entendendo isso? Então, às vezes, você entrou numa energia de doença, de enfermidade, e você está debaixo disso. E para fechar, pastor, quais são as consequências se eu não quebrar esse altar na minha vida da doença? Primeiro, limitações físicas e emocionais constantes, vai ter que ficar nesse ciclo. Bloqueios de oportunidades que você vai deixar de ter na vida por causa da enfermidade. Desânimo espiritual e falta de fé. E impacto na qualidade de vida e até nos seus relacionamentos. Até com Deus vai impactar. Você está doente, você daqui a pouco não consegue vir e tal. Então você não deve aceitar o estado de doença, nem emocional, nem físico. Mesmo não é rejeitar o que você tem, mas é você não potencializar. E outra coisa, eu já ensinei isso a vocês. Tá com alguma coisa, se vai te impedir de estar na casa de Deus, realmente você não está se aguentando, está fraco, não está conseguindo, está num nível muito alto, não venha. Mas se der para vir, venha. E não é sobre mim, é sobre você, para você mostrar para o diabo que ele não vai te parar. É sobre isso. É sobre isso. E aí, pastor, então, por favor, me fala como quebrar esse altar na minha vida. Primeiro passo, reconhecimento. Todo altar que nós temos aprendido aqui, para você quebrar, você tem que reconhecer. Por que reconhecer? Tem gente que não reconhece. Eu não concordo, não. Eu sou doente porque minha mãe era doente, meu pai era doente, todo mundo era doente. Então eu sou doente também. Eu não concordo, não, porque esse negócio aí Deus levou, Jesus levou, não tem mais nada, não. Não, ele levou, não estou dizendo que ele não levou. A questão é que nós trouxemos, ou a nossa família trouxe. E aí, reconhecimento, ou seja, identificar as áreas emocionais, familiares, físicas, que você está repetindo algum padrão, veja se tem alguém lá atrás da sua família, ou principalmente se alguém fez pacto, aliança, ou te levou, ou você mesma foi, e anule isso. Segundo passo, primeiro, reconhecimento. Segundo, arrependimento e renúncia. Você tem que se arrepender se você fez parte, se você abriu mão, se você fez contato com outra religião, se entrou outra religião na sua família, ou se você declarou coisas, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão e renunciar. Porque se você lançou uma palavra ou lançaram uma palavra, não tem quem tire, a não ser que você renuncie. Eu renuncio ao altar da doença na minha família. Eu renuncio tal doença na minha família. E quantos testemunhos você já ouviu? Ontem mesmo ouvi de um rapaz, que ele era de uma religião afro-brasileira, se converteu, ele estava falando que ele tinha asma, tinha uma porção de coisa. Por quê? A entidade que ele servia ficava ali segurando a traqueia dele, a parte respiratória, o sistema respiratório dele. E a gente sabe disso. Peso nas pernas, ele está lá segurando a perna da pessoa. Então, é sobre isso. Muitas vezes uma situação pode ser ele colocando... Tem muita gente, irmãos, que
tem problema de coração, impacto, que é ele apertando o coração da pessoa, ele tem esse, entre aspas, esse poder. Então eu e você temos que ter essa consciência. Então tem que renunciar. Eu não aceito. Eu me arrependo e não aceito. Terceiro passo, oração de autoridade. Todo altar só é quebrado com autoridade. Para eu quebrar esse altar aqui, ó, vamos lá. Vou quebrar não, tá? Fica tranquilo. Eu falo para o meu filho, quando ele vai pegar algum peso, eu falo, pega firme, pega igual homem. Sabe como é que é, né? Pega. Não, tem que pegar firme. Isso, obrigado. Tem que pegar firme. Então, para eu quebrar esse altar, eu não posso vir aqui, ó. Aqui. Não, eu vou ter que empenhar força, ó, aqui para não afetar nada, tem que ter o cuidado para não afetar minha coluna, ó, venho para cá, ó, me abaixo aqui, ó, levanto. Tá entendendo? Eu preciso fazer esforço, eu preciso, ó, e se eu quiser quebrar, eu preciso imputar força, autoridade, dizer, eu vou quebrar isso aqui. Agora, tem gente que está fazendo isso aqui, ó. A doença está lá, a pessoa... não gosto disso aqui, mas deixa aqui assim. Não. Oração, obrigado. Oração de autoridade. Declarar a destruição do altar da doença pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, pelo teu sangue, cobre a minha vida, cobre os meus órgãos, cobre a minha mente com o sangue do Cordeiro. Eu quebro, eu rejeito, eu anulo em nome de Jesus. Peço que você se coloque de pé. Porque o quarto passo é a ação de fé e a cura. Eu quero fazer uma oração, estamos encerrando uma oração de cura sobre a tua vida. Mas antes da cura, entenda isso que Deus está mandando dizer para você aqui agora. Por que às vezes Ele não cura? Porque não houve o arrependimento, não houve a renúncia. Logo não haverá a cura. Você tem que se arrepender, renunciar, dizer, Senhor, me perdoe por ações, atitudes, palavras, comportamentos e tal. Perdoa, Senhor, a minha família. Eu já falei muito aqui sobre um documentário das Ilhas Fiji. Deus está me trazendo aqui para você entender, porque pode ser que tenha pessoas aqui que digam, pastor não sabe, eu sou doente porque minha família é doente, meu pai tinha isso, minha mãe tinha isso. Essa doença ela é física. Eu quero te provar que tem coisas que, se não forem anuladas, aquilo não é quebrado. Nesse documentário que eu já indiquei centenas de vezes aí para a igreja, eu esqueci o título, é que eu dei um título, aí eu esqueci o título original. Mas é um documentário sobre as Ilhas Fiji, F-I-J-I, Fiji. E lá tinha uma tribo lá, e essa tribo era canibal. Foi um missionário lá falar de Jesus. E eles prenderam o missionário. Isso é uma história real, é um documentário. Não é filme não, tá? É real. Tá lá na internet. Bota assim, documentário das Ilhas Fiji. Nós temos aqui. Pede ao irmão Josias que ele vai te mandar o vídeo em HD. Eu te aconselho para você saber que o seu pastor ensina verdades. Que você não ouve em outro lugar. Escute, isso vai libertar a tua vida. Dedica um tempo, em nome de Jesus. Aí eles foram lá e levaram o missionário, que foi lá falar de Jesus para eles, levou o missionário para líder da tribo. E ela era curandeira, ela era a feiticeira lá do negócio, a líder espiritual deles. Ela falou, ela sentiu, quando ela olhou para ele, ela sentiu que era um homem diferente. Ela viu nele o Espírito Santo. E ela disse, não façam isso. Não comam esse homem. E eles não aceitaram a palavra dela e foram lá, eles eram canibais, e comeram aquele homem. Aquela ilha era próspera. As bananas eram desse tamanho, as frutas, legumes, hortaliças. Era tudo muito grande. Bateu uma miséria naquele lugar. As bananas, a partir de então, nasciam pequenininhas. Os peixes, a água ficou insalubre, né? Não ficou boa. Eles sumiram. As frutas, legumes eram tudo pequenininho.
pessoal brigava nas ruas, estava tendo uma guerra fria. As igrejas não se falavam, era uma coisa horrível. Pairou ali uma negatividade, as pessoas doentes. Pensa numa maldição recaiu. Olha o que aconteceu quando eles puxaram toda a história. Os pastores puxaram, entenderam isso, conheceram o que aconteceu lá atrás, se uniram como igreja e começaram a orar e fazer um trabalho de quebra. Conclusão, eles mandaram vir a família os descendentes desse missionário. Olha a importância de ir lá atrás e fazer o processo e como que uma ação aqui quebra toda uma maldição. Chamaram a família, vieram os familiares, filhos, netos, enfim, a família, a descendência dele veio. A tribo se converteu aqui antes, se converteu, chegaram a esse entendimento, a geração nova se converteu, né? Aqueles que comeram, morreram e deixaram a maldição. Olha isso, comeu, morreu, deixaram a maldição. A nova geração teve um encontro com Cristo, entendeu o propósito, se uniu às igrejas, as igrejas trouxeram os familiares. Coisa mais linda, meus irmãos, eles fizeram um corredor com toda a tribo da nova geração, assim, e aí botaram os familiares aqui e todo mundo da tribo passava e pedia perdão. Foram pedindo perdão por aquele ato. Irmãos, está no documentário. Os peixes voltaram para o rio. As bananas voltaram a dar desse tamanho, os legumes eram desse tamanho, a guerra acabou. Ei, se existe um altar de maldição na tua família, se existe um altar de enfermidade na tua família, aí ó, você vai ser liberto em nome de Jesus se você se conectar com a igreja de Cristo, com a palavra de Deus e não tomar posse da enfermidade sobre a tua vida. Não aceite. Eu estou abrindo parênteses para dizer, não sou contra médico, não sou contra medicina, ciência. Eu acredito na ciência porque Deus capacitou os médicos para nos ajudar na terra. São verdadeiros anjos do Senhor, aqueles que fazem por amor. Então não estou pregando contra, não existe enfermidade, não, ela existe, muito bem. Porém, nesta manhã, eu estou provando para você, como homem de Deus, como sacerdote deste lugar, de que existem maldições, querendo a gente ou não. É só você falar, Senhor, se há em mim algo que é o Senhor que está colocando para meu tratamento, porque às vezes a doença é para te tratar, para te moldar. Às vezes você foi orgulhoso, orgulhosa, metido, metida, bravo demais, muito marrento, muito cheio de gracinha. Então vem a doença para te deixar devagar, te segurar. Ixi, tem propósito na enfermidade, tem propósito. Mas você vai dizer para Deus, Senhor, se esta enfermidade é o Senhor que está permitindo na minha vida, me arrebenta. Se é o espinho na carne para eu ficar de boa, só me ensina a lidar com isso. Me ensina a lidar com isso. Agora, se não provém do Senhor, eu rejeito, eu anulo, eu quebro, eu jogo por terra. Eu não aceito enfermidade que não vem do Senhor. Eu repreendo toda enfermidade que é lançada por palavras, por maldição ou por atitudes no mundo espiritual. Eu não aceito na minha vida, na minha família e na minha descendência.